1h32. Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho com a participação do ouvinte que está mandando mensagem para cá. O nosso WhatsApp está à sua disposição no 999048756. A gente vai para Brasília, né, Bruna, para falar de um assunto bastante importante, que é a vacinação de crianças. Porque hoje o Ministério da Saúde voltou a falar sobre o assunto, né? Exato, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que disse que a Pfizer, né, o único laboratório que pode entregar esse imunizante autorizado para vacinar crianças, vai antecipar a entrega de algumas doses. Então, em janeiro, a gente tinha ali uma previsão de 3.700.000 doses, agora estamos com 4.300.000 doses. Então, tem aí um adicional bem considerável que pode, é claro, ajudar em toda essa campanha pediátrica agora prevista já para o mês de janeiro. A Natália Paz está com a gente ao vivo, direto de Brasília, para trazer mais detalhes. Oi, Paz, tudo bem? Boa semana para você, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Bruna, Ana, boa tarde para vocês, uma ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando. É um adicional bem significativo, né? São 600.000 doses a mais dessa vacina pediátrica da Pfizer. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, serão antecipadas, adiantadas, então, justamente para chegar agora nesse mês de janeiro, a gente já ter o início dessa imunização dessas crianças. Só que o que acontece? Acontece que não tem data, né? Não tem data para o início dessa vacinação. O Ministério da Saúde trabalha aí com a expectativa de começar essa imunização aí nessa segunda quinzena do mês de janeiro, mas ainda não confirmou, não bateu o martelo sobre uma data. Tem expectativa de chegada de doses pediátricas já para essa faixa etária de 5 a 11 anos na próxima quinta-feira. A tendência é de que a distribuição comece logo depois que essas doses cheguem aqui ao Brasil, mas por enquanto não se sabe ao certo quando que essa vacinação vai começar. A gente tem inclusive um trecho dessa fala do ministro Marcelo Queiroga trazendo essa notícia, então, de mais doses que devem ser entregues pela Pfizer ainda nesse mês de janeiro. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600.000 doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro, né? Então serão 4,3 milhões de doses de vacina, né? Bom, a previsão do Ministério da Saúde, como eu disse, né, que a campanha de imunização para essas crianças de 5 a 11 anos comece nessa segunda quinzena do mês, não tem data ainda certeira para começar, mas o Queiroga também pontuou ao longo dessa manhã outras informações sobre o Ministério da Saúde em relação ao combate ao coronavírus. Ele, inclusive, disse que a transmissão da variante Ômicron aqui no país gera uma incerteza, segundo ele, mas que ele não espera um aumento no número de internações e mortes pela Covid-19. Caso o cenário piore, o Ministério da Saúde diz ter estoque suficiente de kit intubação para fazer a distribuição a estados e municípios, mas o Queiroga diz que estados e municípios precisam informar o Ministério da Saúde sobre essa necessidade para que daí sim aconteça essa distribuição caso o cenário piore, caso a gente precise fazer mais internações, hospitalizações e necessite desse kit intubação para esses pacientes. Ainda segundo o ministro, a indústria brasileira também está preparada para atender um aumento emergencial da produção do kit intubação, desses medicamentos, caso seja necessário. A gente lembra que sobre a vacinação infantil, essa autorização da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi dada no dia 16 de dezembro, há quase um mês, então a gente vem discutindo, teve audiência pública, teve pesquisa no site do Ministério da Saúde para isso, e como se trata de um público pediátrico, o imunizante, a gente lembra, é diferente, a tampa do frasco da vacina vai vir diferente, na cor laranja, para facilitar a identificação, a dose é menor e o intervalo também vai ser diferente. Ainda em relação à vacinação e também à pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele também informou hoje mais cedo que o governo deve decidir ainda hoje, numa reunião que deve acontecer agora pela tarde, pela redução do tempo de quarentena de 10 para 5 dias para pessoas assintomáticas e de 7 dias para pacientes com sintomas leves da Covid-19. Uma reunião deve acontecer hoje à tarde com o CONAS, com o CONASENS, com o Ministério da Saúde, para eles chegarem a um acordo aí, definir um novo protocolo em relação à quarentena, diminuindo então esse período para pessoas assintomáticas e também para pessoas com sintomas leves. Então, por enquanto, essas são as informações, algumas positivas, outras nem tanto. A gente está aguardando qualquer nova movimentação de desdobramento por parte do Ministério da Saúde, principalmente em relação à chegada dessas doses pediátricas.
Agora, Natália e ouvintes, a Ana Paula Rodrigues até trouxe essa informação aqui pra gente na semana passada. São Paulo pedindo uma redução de quarentena, mas não é assim, 5 dias para qualquer pessoa. Existem regras, né, Ana? Pelo menos o que foi pensado em São Paulo eram 5 dias para pessoas assintomáticas e com ciclo vacinal completo e 7 dias para quem teve 10 dias, 10 dias em São Paulo para quem teve qualquer sintoma da Covid ou não tomou todas as vacinas. No Rio de Janeiro, que também quer mudar essa regra de quarentena, seriam 5 e 7 dias. 5 para pessoas sem sintomas, 7 para pessoas com sintomas. Então a gente teria aí um critério com prazos diferentes. O Ministério da Saúde já fala também alguns desses critérios, essa questão de 7 dias é citada, Paz. Eu nem sei se você tem essa informação, mas é que eu acho que o nosso ouvinte, a gente vai ficando confuso, né? Porque eram 14, daí viraram 10, aí tem estado que pede 7, aí outro que pede 5. Como é que fica nisso? É uma confusão generalizada. Então o Ministério da Saúde fala em 5, 7, 10 ou diz que apenas vai estudar e a expectativa é que já haja um resultado hoje ou é só o início de uma discussão? Olha, Bruna, existe a expectativa de que se bata o martelo em relação a isso hoje, até porque não é um assunto que surgiu nessa semana, é um assunto que já vem sendo tratado pelo Ministério da Saúde, principalmente com governadores, também com prefeituras, sobre essas mudanças aí no protocolo que é administrado pelo Ministério da Saúde, né? Esse protocolo que deve ser seguido aí pelos demais estados e municípios, né? Esse protocolo que foi estabelecido pelo Ministério, que, como você disse, primeiro eram 14 dias, depois se tornou 10 e agora qual que é a vontade, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer, a expectativa de que essa redução da quarentena, então, de pessoas assintomáticas, que era de 14, que passou para 10, passe para 5, e daí de 7 dias para pacientes com sintomas leves. Mas isso, claro, vai depender dessa conversa hoje, dessa reunião hoje com esses representantes do CONAS e do CONASENS, esses conselhos, né? Secretarias de saúde, justamente para eles baterem o martelo sobre qual que é o período, né? Qual que vai ser estabelecido esse período de quarentena e quais que serão os critérios para quem tomou uma dose, 2 doses, completou o esquema vacinal, se esse isolamento, essa quarentena vai se aplicar para todo mundo, se vai ser para todas as faixas etárias, ainda não tem nenhum tipo de critério estabelecido. A ideia é que tem essa redução, mas vai depender aí dessa reunião que deve acontecer hoje à tarde. O Ministério da Saúde não informou o horário, não informou ainda quem vai participar, então até o momento a gente tem que aguardar uma nova manifestação por parte do Ministério da Saúde, uma nova fala do ministro Queiroga, para ver se realmente a gente vai ter um resultado em relação a isso hoje. Tá certo. Agradecer aqui a Natália Paz, direto de Brasília, conversando com a gente. Bom trabalho para você aí, Natália. Até mais. Para vocês também, Valeu. meninas, uma ótima semana.